gente começa esse bloco falando novamente da Covid-19. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde registrou no Rio de Janeiro entre domingo e segunda-feira 3.451 casos de Covid-19. 87,4% desses casos foram registrados na capital, contabilizando mais de 3.000 ocorrências. A variante Ômicron aparece na maioria dos casos. Ontem começaram a funcionar 3 novos postos de testagem para a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. A gente lembra que as pessoas com suspeita da doença podem, portanto, fazer o agendamento online para realizar o exame em um dos 9 centros disponíveis na rede estadual de saúde. Os novos postos estão localizados no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no posto do IASERJ, no Maracanã, e no estádio de atletismo Célio de Barros, também no Maracanã, na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro. E a gente lembra, né, gente, que a nova variante, segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, se dissemina 70 vezes mais rápido que a Delta, e por isso não é à toa, né, que há essa preocupação e que os postos de saúde e de testagem estão cada vez mais lotados aqui no Rio de Janeiro. E para conversar com a gente sobre esse momento, né, da pandemia, nós convidamos justamente o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, que já está com a gente na linha. Bom dia, secretário. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Muito obrigada por nos atender aqui no Nova Manhã, secretário. Bom, a gente começa, secretário, fazendo aquela pergunta, né, do momento. O que é a variante Ômicron, né? Como a variante Ômicron mudou o cenário epidemiológico neste momento da cidade, já que por um período, mesmo que pequeno, mas a cidade ficou muito bem aí nos números de casos e, de repente, esses números começam a aumentar. Fala um pouco sobre esse cenário epidemiológico desse momento. A gente estava, até o início de dezembro, com 17 semanas sem casos de Covid-19, um número muito pequeno de casos de Covid. De repente, começamos a ter um aumento de casos a partir da semana do dia 20 de dezembro. Esse aumento foi muito repentino, ele aconteceu em poucos dias. Em 17 dias, a variante Ômicron assumiu a predominância no mapa de variantes da Covid, ocupando praticamente 100% do mapa de variantes. Hoje, quase todos os casos de Covid-19 são casos da variante Ômicron na cidade. E a gente chama atenção aí para a vacinação, né? A gente desde o início soube que a vacina não evitava casos de Covid, mas que no momento a pessoa contraída ela não ficaria em estado grave. E é justamente o cenário que a gente vê hoje, né, nas pessoas internadas. A maioria delas realmente não vacinou ou tomou apenas uma dose. Esse é o cenário. Eu queria que o senhor pudesse assim traçar o perfil das pessoas hoje internadas para a gente, por favor. É isso, a gente tem uma epidemia diferente nas pessoas vacinadas e nas não vacinadas. As pessoas vacinadas, elas têm se comportado de maneira muito leve, a gente tem muito poucos sintomas graves de Covid-19 nas pessoas vacinadas, mas nas pessoas não vacinadas, essas agravam e precisam de cuidados mais intensivos. A nossa recomendação é que, se você conhece alguém que não se vacinou, procurar se vacinar o quanto antes. Bom, nesse domingo a gente internou 11 pessoas que tinham tomado 0 doses de vacina e 2 pessoas que tinham tomado somente 1 dose da vacina para Covid. Então a Ômicron se comporta de maneira muito diferente nas pessoas vacinadas e não vacinadas. Perfeito. Então podemos dizer que a Ômicron ela é mais perigosa que a Delta? Não, a Ômicron ela se dissemina muito mais rápido que a Delta, mas ela causa muito menos casos graves e muito menos óbitos, justamente porque a gente tem um grupo muito maior de pessoas vacinadas, mas mesmo dentro e não vacinados, a Ômicron é 11% menos letal do que a variante Delta. Perfeito. E, secretário, a gente tem aí já uma nova variante, né, que é a Deltacron. O senhor acredita que a gente pode viver adiante uma nova onda aí por conta dessa variante? Essa variante é preocupante? O que a prefeitura já pensa? O que a secretaria já pensa em relação a essa nova variante? A gente chega ali no momento de paz e as coisas retomam. O que vocês já estão pensando em relação a essa nova variante, a Deltacron?
Ainda é muito cedo para a gente poder afirmar, mas ela foi elencada como uma variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde. Sempre novas variantes são motivos de preocupação. Nesse momento, a nossa preocupação está toda voltada para conter a disseminação da variante Ômicron. A variante Ômicron, ela causa poucos casos graves, a gente está vendo muito poucas internações em pessoas vacinadas. Então, a nossa estratégia para a variante Ômicron é vacinar as pessoas o mais rápido possível e testagem para as pessoas que tiverem sintomas. Quem não tem sintomas não deve procurar uma unidade para se testar, porque vai estar em contato com outras pessoas que estão com sintomas. Hoje aqui a gente inaugura o 10º posto de testagem da Prefeitura do Rio de Janeiro, no Borel. A gente está falando aqui do CIEP do Borel, onde a gente inaugura mais um ponto de testagem. Não tem fila, não precisa de agendamento, é só chegar e fazer o teste. Perfeito. E, secretário, falando ainda nessa questão de disseminação, né? Existe diferença quando a pessoa está assintomática ou quando ela apresenta sintomas em relação à transmissão? O tempo de transmissão dessa pessoa é o mesmo? O tempo de transmissão a gente está calculando para a variante Delta 5 dias para os assintomáticos e 7 dias para as pessoas que têm sintomas. Então, 7 dias a partir do início dos sintomas, a pessoa deve evitar contato com outras pessoas e também deve fazer repouso, obviamente, porque ela está doente. Então, 5 dias para os pacientes assintomáticos e 7 dias para os pacientes que apresentam sintomas. Perfeito. Secretário, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, durante a semana alguns ouvintes enviaram algumas perguntas aqui para o Nova Manhã e uma dúvida que a maioria tem é essa questão do tempo de reclusão. A pessoa contaminada com a Covid antes, a orientação é que essa pessoa ficasse em casa pelo menos 14 dias antes de voltar para o trabalho. Esse tempo de reclusão agora diminuiu, né? A indicação é que a pessoa fique pelo menos 5 dias em casa, é isso? E por que esse tempo diminuiu? Por conta justamente da vacinação? É isso. Os estudos científicos começaram a mostrar que o período de transmissão da Covid não é 14 dias. É em torno do primeiro ao terceiro dia com alto grau de transmissão e depois essa transmissão vem diminuindo. Então, a OMS e o CDC recomendaram 5 dias para os assintomáticos e 7 dias para os sintomáticos, para as pessoas que apresentam sintomas. Perfeito. Secretário, para a gente encerrar, o senhor gostaria de ressaltar alguma informação que a gente não perguntou para o senhor, mas que o senhor acha importante nesse momento de pandemia aqui no Rio de Janeiro? O que eu gostaria muito de pedir aos cariocas é que eles se vacinem, procurem uma unidade de saúde para tomar vacina. E se tiverem sintomas, procurem se testar. Se você não tem sintomas, evite procurar um centro de testagem, porque você vai estar circulando próximo a outras pessoas com sintomas e pode se contaminar. Então, deixe os pontos de testagem somente para as pessoas que têm sintomas. Perfeito. Muito obrigada, secretário, por nos atender aqui no Nova Manhã. A gente lembra, então, aí que o CIEP do Borel é o novo ponto aí de posto de testagem. Muito obrigada, secretário. Um bom trabalho. Da Nova FM. Obrigada, bom dia. Secretário. Bom dia.